Hoje nós vamos então iniciar um plano novo e o nome dele, o título, é Pense Leve. É um plano de 3 dias. Então, hoje, sábado, pedimos que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento, que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo, que a gente consiga entender essa leitura e principalmente trazer isso para a nossa vida. Então, que o Senhor nos conduza nessa leitura. A gente vai ler o planinho e depois a gente vai para a nossa oração guiada, que é agradecer pelo nosso dia, nossa vida, pedir perdão, orar intercedendo pela vida das pessoas e orar por nós. Então, o devocional de hoje começa assim. Pense leve, menos ansiedade. A ansiedade é uma resposta emocional intensa e irreal diante de situações futuras, excesso de futuro, que se apresentam como incertas, perigosas ou ameaçadoras. Geralmente não está vinculada a um evento específico, mas sim a um estado constante de preocupação e medos irracionais. Deus, como Pai Criador, compreende todas as fragilidades humanas, inclusive a nossa ansiedade. Como disse o salmista, ele nos observava quando estávamos sendo formados em segredo, antes mesmo de termos sido formados. Em Salmo 139:15. Por conhecer a nossa humanidade, Deus deixou recados na sua palavra, para não vivermos preocupados com coisa alguma, mas em vez disso, para orarmos pedindo tudo aquilo que precisamos, agradecendo a Ele por tudo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: somos aconselhados a entregar a Ele todas as nossas ansiedades, pois Ele cuida de nós. Não há privilégio maior do que poder contar com aquele que conhece todos os nossos temores e preocupações. Davi, no Salmo 26, versículo 2, pede ao Senhor que o ponha à prova, que o examine e investigue o seu coração e mente. Ao permitirmos que Deus sonde o nosso coração e pensamentos, damos a Ele autoridade para nos transformar pela ação do Espírito Santo, a imagem de Cristo. Olha isso daqui. A gente fica, ansiosa, angustiada. A gente fala muito sobre que os nossos pensamentos, o que a gente sente conduz os nossos pensamentos. Então, às vezes, a gente não tem controle mesmo. Os pensamentos, o sentimento de medo, ele vem. O pensamento de que às vezes não vai dar certo algo, isso acontece. Quando a gente pede para Deus investigar o nosso coração e a nossa mente, para que Ele... pedir a ajuda do Espírito Santo para que tire essa ansiedade. Então ele tem esse poder. Às vezes a gente não tem controle desses sentimentos, mas quando a gente traz a consciência a respeito do que a gente pensa, do que a gente sente, que é o autoconhecimento, a gente tem como pedir para Deus nos ajudar, pedir a presença do Espírito Santo. A Bíblia ensina que a renovação da mente é um processo contínuo, que ocorre quando entregamos a nossa vida a Cristo e nos esforçamos para viver segundo a sua vontade. E é por isso que a gente está aqui diariamente, que é todos os dias, As nossas lutas espirituais são diárias, então todo dia a gente precisa vir aqui, entregar a nossa vida, pedir proteção, entregar as nossas preocupações. Para renovar a mente, cuide dos pensamentos. É comum que venham à mente pensamentos automáticos baseados em sentimentos e emoções negativas, como preocupações, idealizações, catástrofes, ilusões ou sugestões de fracasso. Ao contrário destes pensamentos, Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, aconselha a trocá-los por tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, concluindo que se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso e ocupe o vosso pensamento, porque nós temos um Pai amoroso, justo, e nós somos filhas dele. Então, essa é a verdade. Então, toda vez que vier pensamentos ao contrário disso, que a gente não é bom o suficiente, que a gente fica ali com preocupações, emoções negativas, a gente precisa lembrar dessa passagem de Filipenses, capítulo 4, versículo 8.
E agora a gente vai orar. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: para não permitirmos que a natureza humana controle a nossa mente, pois isso resultará em morte, mas que permitamos que o Espírito Santo a controle para que o resultado seja vida e paz. Confie no cuidado de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 34 ensina a não nos preocuparmos excessivamente com as necessidades da vida, pois Ele é o provedor. Busque ajuda e aconselhamentos bíblicos, apoio de amigos. Em casos mais graves e debilitantes, não existe em buscar ajuda profissional, inclusive. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Aqui a gente tem vários momentos da Bíblia onde Deus nos mostra que a gente pode ir a Ele, a gente pode entregar as nossas preocupações, que a gente sim tem que fazer a nossa parte, acordar, trabalhar, mas não se preocupar, porque se a gente está dando o nosso melhor e às vezes está vindo aquele desafio, aquilo é pra gente aprender algo, é pra gente olhar, às vezes, uma maneira que a gente está agindo, a gente tem que melhorar. Então, todo o nosso resultado é como se fosse um espelho, né, pra gente olhar pra nós e ver, né, o que eu preciso aprender com essa lição. E quando a gente entende isso, a gente entrega a nossa vida pra Deus, a gente sente essa paz, que é o que esse foi o motivo, né, de começar esse devocional. É esse sentimento que eu senti ao entregar todos os dias a minha vida a Deus e ter em troca essa paz que Ele nos dá. E eu falei, muitas pessoas precisam disso também, né? Então, por isso que a gente vem aqui, compartilha. Não que a gente não tenha problemas, não que a gente não tenha desafios, mas é ter essa paz mesmo em meio aos desafios. E agora a gente vai entrar na nossa oração guiada. Então, pode respirar fundo, suspirar, colocar um sorriso no rosto e convidar o Senhor para este momento. Deus, quando olho para o mundo ao meu redor, fico maravilhada com o que o Senhor criou. Ajude-me sempre a me maravilhar com o que o Senhor é capaz de realizar. Em nome de Jesus, amém. E agora a gente vai agradecer. Agradecer pela nossa vida. A gente pode agradecer por... Eu gosto sempre de ficar em silêncio e que vocês resgatem, pensem em momentos por quais vocês são gratas. Então, vocês podem pensar, né, desde a hora que vocês acordaram. Então, agradecer por ter acordado, por ter um movimento ali, né, das pernas para poder se levantar da sua cama, por poder enxergar, respirar, pelo seu alimento, pelo seu trabalho, pela sua família. Então vá agradecendo a Deus tudo. Agradeça por a gente ter um Deus misericordioso, santo, amoroso. Agradecer pela natureza. Daqui a pouco a gente vai no parque fazer exercício. Então agradecer por ter essa possibilidade de ter um local onde a gente pode se exercitar. Então vá agradecendo tudo, né? Vai pensando nas pessoas à sua volta, nas suas características, resiliência, perseverança, fé. E esse é um exercício, né? De agradecer. A gente tende a pensar no negativo, então é o se esforçar em olhar para as coisas positivas que a gente tem. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada por tudo que o Senhor tem proporcionado. Obrigada pelos desafios, porque isso nos faz crescer. Também queremos pedir perdão, Senhor, por tudo que às vezes a gente pensa de maneira que não vai ao encontro do que o Senhor quer para nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós que somos seres humanos, falhos, pecadores.
que a gente possa se arrepender e não fazer mais isso, né? Porque não adianta nada a gente pedir perdão e continuar no erro e permanecer no erro. Então que o Senhor possa nos perdoar, assim como a gente perdoa todos aqueles também que nos magoaram, que nos frustraram, que às vezes falaram palavras que nos, deixou um sentimento de tristeza no nosso coração. Só que para a gente avançar, a gente não consegue avançar com esse sentimento. Então que o Senhor tire de dentro de nós toda essa mágoa, rancor, que a gente libere esse perdão. E a gente também quer pedir para que o Senhor nos livre de todas as tentações, nos proteja do mal. E eu não sei vocês, mas quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus, mais tem lutas espirituais para que a gente saia desse meio, né? Então, tentações, provações. Então, aí que a gente tem que permanecer firme, orando, pedindo que os anjos protejam, porque realmente a gente luta, tá na Bíblia, né? Contra os espíritos, não é nem contra os humanos. Então, que Deus nos proteja, que a gente sinta a presença do Espírito Santo, para que a gente permaneça firme. Agora também é o momento de orar, intercedendo pela vida das pessoas. Então eu vou ficar em silêncio e você pode colocar uma intenção agora. Se você quer orar por alguém da sua família, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, ou às vezes um amigo que está precisando de oração, uma amiga, familiares. Eu vou ficar em silêncio e você pode dedicar esse momento agora para orar, intercedendo pela vida de alguém. Você pode profetizar palavras de bênção para a vida dessa pessoa. Eu vou ficar em silêncio e vocês podem fazer isso agora. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quando as preocupações começarem a te oprimir, imagine-se levantando seus olhos para o alto e vendo Jesus parado diante de você. Nada é difícil demais para ele resolver. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, no momento desafiador que você orou, Deus veio, trouxe uma palavra, trouxe uma pessoa, e se ainda você não passou por essa experiência, peça isso para ele. E quando a gente lembra disso, é isso que me fortalece quando eu estou passando por desafios, que a gente tem um Deus, um Pai que cuida de nós. E olha só que maravilha, a gente pode entregar a Ele as nossas preocupações e pedir para que Ele nos direcione, para que Ele nos guie. E agora é esse momento. É o momento de você quebrantar o seu coração. É o momento de você estender as suas mãos, visualizar Jesus parado diante de você e entregar a Ele as suas preocupações, ansiedades, desejos, sonhos, para que Ele te guie e te traga paz. Pode fazer isso agora.
Obrigada, Senhor, por poder entregar a nossa vida a Ti. E se você sentiu que esse tempo de conversa com Ele foi pouco, você pode continuar, termina a rotina, né? E continua na presença dEle, orando, conversando como Ele, se Ele fosse o seu melhor amigo, não, porque Ele é o nosso melhor amigo, como um pai mesmo que escuta. Pede a presença do Espírito Santo e continue esse tempo com Ele. E para a gente encerrar nossa rotina da prosperidade, eu vou ler algumas afirmações positivas para o nosso dia. Você pode repetir verbalmente ou em pensamento. Eu mereço ter um sábado cheio de alegria e realizações. Eu escolho ver o lado positivo em todas as situações. Eu sou grata por este dia e por todas as oportunidades que ele traz. Eu confio no processo da vida e sei que tudo que está acontecendo é para o meu bem. Eu estou cheia de energia e pronta para aproveitar o máximo esse sábado. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Ele coloque as palavras certas na sua boca, as pessoas certas na sua frente, que haja luz no seu pensar, luz no seu falar e luz no seu sentir. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã.